Olá, como vão todos? Espero encontrá-los todos bem. Estamos aqui novamente no canal Seguros e Sinistros Ponto a Ponto e com o objetivo de apresentar mais um vídeo, agora do tema 7. Todos esses vídeos com o fundo vermelho, a gente fala sempre em regulação de sinistro, né? Seus procedimentos e o processo de regulação. Então, nesse caso aqui, é um sinistro de dano elétrico, tá? Que ocorreu em um transformador. Então, não deixa de ser um estudo de caso. Eu vou apresentar para vocês de maneira um pouco mais detalhada o que é um transformador e o que é que se paga num sinistro desses, né? Porque são eventos que acontecem sem dúvida nenhuma, tá? Por diversas causas. Então, antes de iniciarmos aqui, deem o seu like. Só apertar o botãozinho ali do like, gostei. Se inscrevam no canal, que esse ano temos bastante novidades aí para apresentar para vocês. E uma delas é essa aí, com ênfase em estudos de caso, tá? E a outra novidade vamos deixar para um pouquinho mais tarde, mas ela é muito interessante também, vocês vão gostar, tenho certeza. Então, sem demais delongas, vamos dar uma olhada. Eu já abri com essa imagem que mostra para nós. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Mostra para nós aqui o transformador, tá? Ele está nessa região aqui. O transformador aqui nesse caso, ele está a céu aberto. Poderia estar dentro de uma sala, mas nesse caso aqui está a céu aberto. A casa abaixo aqui é onde fica o quadro de comando do transformador, né? Onde a gente tem ali todas as informações dele, as leituras a respeito do funcionamento dele. E acima dele aqui, ó, essa parte superior, nós encontramos então os isoladores e os fusíveis, e aqui chega a alta tensão da rede. E essa alta tensão é de 13.800 volts. Tá? Ela entra no transformador através das 3 fases do transformador, porque esse é um transformador trifásico. Nós podemos observar ali os isoladores do transformador, novamente apresentando as fases ali. Entram dentro do transformador e ali no transformador acontece o milagre que eu vou mostrar para vocês depois ali, aonde então essa tensão de 13.800 volts é reduzida para 220 volts, que é a baixa tensão, que é utilizada para consumo na empresa. Tá? Então, esse transformador aí foi vítima de um dano elétrico. O que pode ter causado esse evento? 2 causas. Um impacto de uma descarga atmosférica numa dessas fases, né, projetou um aumento muito grande de tensão, e essa tensão, o fusível não deu tempo para romper, para abrir, e acabou a tensão entrando dentro do transformador, ou então um próprio desarranjo do transformador, pela idade, conservação, falta de manutenção, enfim, outras causas. Tá? Vamos agora olhar uma coisa que eu acredito que poucos corretores e até poucos colegas reguladores às vezes se dão bem. O regulador com menos intensidade, mas o corretor eu acho que é mais difícil. A gente sempre olha isso por fora, mas nunca entende o que tem lá dentro, né? Então eu vou mostrar para vocês o transformador agora desmontado. Primeiro eu vou mostrar para vocês dele aqui, retirado de lá de cima e aqui agora dentro de uma oficina. Essa placa que tem aqui, ó, é a placa de identificação do transformador, tá? Fica nas costas do transformador e identifica todas as características dele, forma de instalação, enfim. Esse é um transformador aqui que tinha mais ou menos, na época que eu periciei ele, uns 30 anos mais ou menos. É muita coisa? Não necessariamente. Se você entregar manutenção para o equipamento, a vida dele vai embora, né? Não tem. Agora, se você
não fizer a manutenção dele, e essa manutenção está caracterizada em norma, tá? Não fizer, evidentemente que aí o transformador vai ter problema, né? Como, por exemplo, pode ter acontecido, foi nesse caso, né? Aí vem a pergunta, mas se foi falta de manutenção, pode haver uma negativa? Difícil, tá? Mas pode, difícil, tá? Porque as causas podem ser muitas, né, inerentes, e ninguém está ali para ver o que aconteceu, a gente só vê a consequência, tá? Então, via de regra, acaba se aceitando, tá? Enfim, aqui é o transformador. Na realidade, o que a gente olha, quando a gente monta, isso é o transformador. Na realidade, o que nós estamos olhando é o tanque do transformador, tá? É o tanque. Aqui acima, como eu mostrei lá, estão os isoladores, porque como entra 13.800 volts, ele tem que entrar isolado dessa carcaça para evitar que abra arco elétrico e esse arco atinja a carcaça. Aí é problema, tá? Então ele entra de maneira adequada e de forma isolada para o interior do transformador, porque o transformador está lá dentro. Repito, isso aqui é o tanque. E o que são essas orelhinhas aqui na volta do transformador? Isso é o sistema de refrigeração do transformador, tá? Isso é o sistema de refrigeração. Então ele tem sistema de refrigeração, que é um sistema que não é elétrico, não é movimentado. Via de regra, esse sistema ele é feito por convecção, né? É um sistema que aquece, esfria, e então o óleo que está lá dentro do tanque, por isso que se chama tanque, e eu vou mostrar por que tem que ter óleo dentro daquele tanque agora. Então aqui vocês já conheceram aqui os isoladores. Se receberem um orçamento de um perito identificando os reparos a serem feitos, você já sabe, quando falar em isoladores, é isso aqui, né? Isso é o tanque, tá? E isso aqui é o sistema de refrigeração. São aletas, né, por onde o ar passa e esfria o que está lá dentro, que nós vamos ver agora no próximo vídeo. Aí está o próximo vídeo. Aqui o tanque ao lado, né? O transformador é retirado aqui por cima, né? Porque isso aqui é uma tampa, né? Que ela é muito bem fixa, né? Aberta essa tampa, você retira com um guincho. Então aqui está exposto o transformador e mais propriamente as colunas do transformador. Por que chama o transformador de trifásico? Porque aqui estão as 3 fases do transformador. Por que chama de transformador? Porque ele recebe os 13.800 volts e nestas bobinas aqui, que na realidade vocês enxergam a bobina externa, mas existe uma outra bobina menor dentro desta, por onde uma bobina recebe os 13.800 volts, a outra menor faz a redução para os 220 volts. Por isso que se chama transformador. Ele transforma a tensão alta em tensão baixa para o consumo aonde ele está instalado. Então, estas são as colunas do transformador. E estas colunas, evidentemente, que em função dessa atividade de entrar 13.800, rebaixar para 220 e descarregar para consumo, elas se aquecem, né? Então, tudo isso aqui fica dentro do tanque em banho de óleo, tá? Um tanque desses aqui deve receber aí uns 200 litros de óleo, mais ou menos, tá? O óleo também normalmente faz parte do processo de indenização quando a gente analisa o orçamento de um dano. Onde é que aconteceu o dano aqui? Esse dano aqui, que eu me lembro, ele aconteceu só numa das colunas. Se vocês olharem aqui, ó, essa coluna aqui, ó, pode ver esse enegrecimento que aconteceu aqui ao longo dela, tá? Provavelmente houve um curto-circuito na bobina, tá? E ela entrou em colapso e suspendeu
a transformação de 13.800 para 220, ficou só em 2 fases. Tá? E isso então trouxe a característica de problema para o transformador, porque lá dentro do consumo da indústria ou da empresa se precisa das 3 fases, né, para determinados equipamentos serem alimentados lá. Né? Então, o que se faz? Se substitui esse transformador, se coloca um outro lá, normalmente a empresa faz isso, que faz a manutenção, coloca um outro em manutenção, tira esse, coloca outro, para que o cliente consiga sobreviver trabalhando, né? É um aluguel, normalmente, que se cobra, tá? É um aluguel, tá? Via de regra, a seguradora aceita pagar essa locação, tá? Ou, às vezes, a empresa cede sem cobrar aluguel, tá? Que, na realidade, entre aspas, o aluguel está cobrado dentro dos custos aí, né? E aí, então, ela parte para desmontar, drena esse óleo, filtra este óleo, né? Deixa ele em condições melhores, adiciona um pouco mais de óleo, porque a tendência é que com esse aquecimento ainda um pouco se perca, né? Então completa o nível de óleo, filtra o óleo, deixa o óleo em boas condições, né? E enquanto isso um outro funcionário faz os reparos dessa coluna aqui, tá? Isso é o dano elétrico em um transformador. Então o que se faz? Se depois se faz esse reparo, se faz os testes, né, de prova fora, né, numa bancada, se está tudo ocorrendo bem, né, se coloca, se instala novamente dentro do tanque, se coloca o óleo, fecha-se a tampa de forma hermética, né, teste e volta para a empresa para ser instalada e dar partida nele de volta de novo. Tá? Então, isso é um dano elétrico em um transformador. Né? Os orçamentos, então, são o que aí? É a despesa da empresa vir, retirar o transformador de lá, levar para a oficina, desmontar, identificar a falha, né, fazer um relatório técnico, né, apresentar as despesas de recuperação da coluna, se foi uma, podem ser mais de uma, né, a limpeza do óleo refrigerador, e esse óleo tem dupla função, ele além de refrigerar, ele isola, tá? Ele isola as colunas para evitar que descargas aconteçam entre as colunas. Então, quando acontece descarga entre colunas, a gente vê pontos negros, um pontinho na direção da outra coluna. Isso significa que abriu arco elétrico dentro. E isso significa também que o óleo já estava em péssimas condições, né? Porque exige uma manutenção esses transformadores. Mas, via de regra, o que o usuário faz, e o segurado também, deixa rolar. Tá? Quando dá dano, avisa, e a seguradora, via de regra, indeniza. Tá? Ela só não indeniza quando são transformadores de grande porte, tá? Que aí, então, ela quer saber de todos os relatórios, que aí, no vídeo futuro eu posso explicar para vocês, mas são transformadores, normalmente, que são utilizados em usinas, né? Geradoras de energia. Tá? Então isso a gente deixa para uma outra oportunidade. Mas isso aqui é o dia a dia do corretor, principalmente no interior do estado, onde em propriedades ou empresas isso aí acontece com mais frequência. Tá? Espero que tenha sido útil para vocês esse vídeo. Reitero a inscrição no canal, tá? Novidades virão aí, estão vindo já, né? E agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus.